Oi, gente! Oi, oi! Estamos aqui para mais uma pílula. Adolescente também é gente. Nessas pílulas, nós falamos sobre situações do dia a dia que fazem parte do adolescente e que eu quero, que eu gosto de trazer pra gente. Ai, vou arrumar aqui, gente. Eu nem preciso do fone, mas só pra eu me concentrar aqui pra não ficar caindo. Ui, pronto. Então, a pílula adolescente também a gente é um momento pra gente conseguir refletir aí sobre a adolescência, né? Como estou aqui para desmistificar um pouco, além de trazer conhecimento sobre a biologia, o funcionamento, né, desse adolescente, por que ele faz o que faz e funciona como funciona. Aqui é um espaço para a gente trabalhar um pouco mais, né, refletir um pouco mais essa fase e tudo isso que faz parte aí dessa adolescência, né? Então seja bem-vindo. As pílulas também elas são curtas, tá? Eu tô aqui para responder perguntas. As perguntas também podem ser feitas na caixinha, se isso for, se você estiver assistindo aqui logo nas próximas 24 horas, mas se não, sempre fica o convite de você entrar em contato comigo pelo direct, porque esta é a minha vontade, a minha missão, desmistificar a adolescência. E como eu disse ontem nos stories para vocês, eu quero conversar um pouco sobre coisas que a gente vivencia e as pessoas costumam dizer, tinha que ser adolescente. Ontem, numa conversa com uma colega de academia, e isso não é de uma pessoa, óbvio, né? Porque senão eu não traria aqui, é uma coisa recorrente. Ela falou do quanto as meninas, elas estão, eu vou usar a palavra dela, tá? Militantes. Então, o quanto que as meninas, elas estão, como é que eu posso dizer? Confrontando, talvez, assim, de parecer que isso é uma afronta, é uma falta de educação, e às vezes pode ser, tá, gente? Eu não tô dizendo aqui que todo adolescente faz as coisas, né, só pelo funcionamento, mas também tem a ver com o próprio funcionamento. Enfim, tudo tem uma explicação, é isso que eu quero dizer para vocês, embora a gente não precise, não deva, né, olhar e falar, tudo bem, é uma fase e passa. Não, eles precisam de orientação nessa fase, tá? E aí, eu falei para ela assim, mas não é bom que elas estejam conhecendo os direitos delas, né? Porque assim, o que a gente acaba entendendo como ruim? A nossa sociedade, a nossa geração, a geração anterior à minha, né, foi criada muito na base da obediência. Então, por consequência, as pessoas acreditam que a obediência é a melhor forma da gente poder educar uma sociedade. Mas o que a obediência ela tem de ruim, Débora? Ela tem de ruim porque ela não promove a discussão, ela não promove essa oportunidade de se esclarecer as coisas, eu tô mandando e pronto, né? Você não fez o que eu falei, então você vai ser castigado, né? Se não for de forma física, é o castigo de sai de perto de mim, fica no seu quarto, vai morar com tal pessoa. E aí, o que acontece? Quando adultos, a gente fica aí sem muita iniciativa, né? Por quê? Porque se a gente cresceu nessa ideia da obediência, então o que eu aprendi? Que eu devo obedecer aquilo que me é pedido, eu devo fazer aquilo que me é pedido, porque senão alguma consequência acontece. Então nós estamos ansiosos, né? Sentindo descontente com coisas da vida, por quê? Porque a gente entende que a gente não está conseguindo ser a gente mesmo, né? Porque fomos criados na base da obediência, tá? Então, por isso não é bom, tá? Por isso dizer eu não quero ir pronto,
não é assim e pronto. Só falar, só trazer o conceito de não quero, não é legal por conta disso. A gente pode abrir espaço para diálogo, mesmo que o resultado seja o mesmo. Tá, entendi você, olhei, ponderei, né, o que você me trouxe, mas ainda assim, não, você não vai fazer por conta disso, disso e disso, né? Ok. Mas aí, hoje, eu vejo como um benefício que as pessoas cada vez mais saibam dos seus direitos, cada vez mais elas entendem que elas têm um espaço ou deveriam ter um espaço para diálogo. Então, tudo bem. Gente, eu li isso em algum lugar, em algum momento da vida, eu até procurei referência, mas não achei, então eu não sei se eu tirei isso da minha cabeça, assim. Mas se a gente pensar num bambu, o bambu ele inclina para a direita, ele inclina para a esquerda, mas ele não quebra, né? E mesmo ele indo para um lado ou para o outro, a sua tendência é ficar reto. Por quê? Porque ele está muito enraizado, né? Porque ele está muito constituído. Só por curiosidade, embora não seja esse o intuito, o bambu ele demora 5 anos para crescer, porque ele se enraizou. Fazendo um paralelo, ou seja, o que a gente está construindo com essa adolescência? O que a gente está enraizando nessa adolescência, né? Então, o que acontece? Pensando socialmente, nós tivemos aí fases em que nada, né? É muito comum, inclusive, a gente ouvir isso, né? Ah, porque no meu tempo a gente nem falava com os pais, a gente não podia dialogar com os pais. Isso era bom, gente? Então, hoje a gente está tendo a possibilidade de diálogo e é óbvio que isso vai se refletir nesse adolescente em outros lugares que ele está. Na escola, com os amigos, né? Então ele questiona, ele quer entender, se ele vê que uma coisa está errada, ele vai falar, né? Se essa é a base dele, de algum lugar, de alguma construção. E eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque tudo bem, nós podemos estar indo para o outro lado, né? Para uma coisa um pouco assim que ainda não encontrou um equilíbrio. Sim, provavelmente. Mas é este momento da sociedade em que esses questionamentos, essas reflexões, né, esse poder pensar diferente vai fazer com que a gente chegue nesse equilíbrio. É difícil estar no olho do furacão? É difícil estar nesse momento em que as coisas estão transitando? Sim, é difícil, mas ela é necessária. Por quê? Porque quando eu tenho, e eu vou usar o exemplo da menina, né? Quando eu tenho uma menina que ela questiona, de repente, um comentário, que foi um comentário ofensivo, por mais que seja uma brincadeira que passe aí por muito tempo de geração para geração, eu não estou fazendo o outro refletir se aquilo faz sentido continuar na nossa sociedade. Então, essa possibilidade, eu acho ela maravilhosa. É assim que a gente consegue transformar. E eu sempre falo que a adolescência vem para transformar. Por quê? Porque por eles estarem entendendo mais o mundo, entendendo melhor as regras do mundo, questionando essas regras, é que a gente vai tendo as mudanças. Por quê? Porque enquanto adulto, às vezes eu me acostumo àquela mudança, ou naquela situação, né? Ou eu desisti de querer, né? Eu não tive suporte o suficiente para me manter questionando, né? Quebrando ali alguns tabus, né? Então a adolescência ela vem para trazer essa reflexão pra gente, né? O adolescente ele vem para trazer essa reflexão pra gente. Então, às vezes, essa discussão que eu falo, gente, é uma conversa, é um diálogo, tá? Não é bate-boca, não é cada um batendo na mesa e dizendo que tá certo, tá? Mas esse diálogo entre um avô e um neto, por exemplo, eu acho super rico. Porque o avô compartilha o que ele viveu, como ele vê o mundo, e o neto traz uma nova perspectiva e aprende com esse avô. Eu acho isso sensacional. Eu não acho que é uma coisa que a gente deveria proibir ou desestimular, tá? Bom, e aí falando um pouco da questão do funcionamento, a menina e o menino têm uma diferença, né? No sentido aí biológico, de formação de cérebro.
A questão biológica, a formação de cérebro, a gente explora um pouco mais na pílula do adolescendo, mas quero trazer isso por quê? Porque a menina ela vai justamente questionar mais, ela tem uma dificuldade assim, de regular melhor as suas emoções, mas ela expressa mais, né? Por ela conseguir regular mais as emoções dela, é onde ela consegue se expressar mais, né? Diferente do menino que tem uma tendência a reprimir mais. Então, o menino ele tem uma tendência a ter uma forma de olhar para as emoções de uma forma menos ajustada, seria a palavra? Enfim. Por quê? Porque até socialmente a gente permite mais que a menina se expresse emocionalmente do que o menino, mas biologicamente também existe essa diferença. Então, a menina ela vai se expressar mais, né? E por isso que talvez hoje a gente perceba isso num colégio, por exemplo, que as meninas questionam, elas colocam os seus direitos mais à prova, né, do que os meninos, por mais que isso seja um incômodo para eles, de que por que elas não precisam e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, esse entendimento do funcionamento em si, e também porque, convenhamos, né, gente, as meninas elas estão aí aderindo a determinadas temáticas que beneficiam a nós mulheres, né? Então, não entrando em questões políticas, assim, mas isso também é uma questão, né? Então, elas acabam trazendo esses pontos, questionando mais, fazendo valer mais esses direitos, porque não são direitos adquiridos ainda pelo gênero feminino, tá? Então, o que eu queria trazer aqui, porque é uma coisa que ouço e ouvi isso de uma pessoa, né, de que, como tá difícil hoje, né, as meninas estão muito difíceis, porque tudo isso, né, de questionar, os professores têm a ver com tudo isso, tem a ver com a fase, tem a ver com essa possibilidade, e eu acho tudo muito óbvio. Repensar, reavaliar, mesmo que nem sempre isso beneficie da forma como o adolescente quer, porque também precisamos lembrar que existe aí, né, intensidade, essa não regulação, esse imediatismo, né? Então, às vezes, uma coisa que eles querem para agora é uma coisa que precisa ser construída. Então, isso tudo faz parte. Não estou aqui, gente, criticando professores, tá? Porque cada escola é uma escola, cada professor é um professor, enfim, isso até em algum momento, né, se algum professor quiser trazer temas, aí a gente pode pensar sobre isso, mas sei também que hoje não está fácil ser professor, né? Tenho amigos professores e sei que não está fácil, se é que foi fácil em algum momento, né? Mas enfim, outra coisa, outra pauta. O que eu quero deixar aqui como reflexão é sempre sobre o adolescente neste momento. Um beijo!